Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre uma notícia no mínimo boa para o torcedor do Goiás. Acredito que assim como eu fiquei satisfeito, grande parte de vocês também ficarão. Que no caso é do André Rodrigues, lá da Rádio Band News, que garantiu ainda nesta última terça-feira boas chances do zagueiro Lucas Alter continuar no Goiás para o ano que vem. Mais uma negociação daquelas difíceis demais, assim como foi no caso do Caetano, do Reinaldo, e uma hora parecia que estava muito perto, a vontade dos jogadores era se permanecer, mas no caso nessa questão dos zagueiros, né? Já o Caetano deixou o time juntamente com o Reinaldo. E além dessa informação de boas chances, né, do Lucas Alter ficar no Goiás, a tendência é que a diretoria do Verdão busque para o comecinho do ano entre 2 a 3 zagueiros contratados logo para o começo do campeonato estadual. Vale lembrar que nessa posição o Goiás já tem com o Sidmar renovado, além dele o Ian Souto e também o zagueirão da Silva. Na minha visão, permanecendo com o Lucas Alter, eu contrataria pelo menos mais um de peso, tá? Um jogador ali que receba mais ou menos 150, 200 mil reais, que foi titular nesta última Série A. Acho que dá para começar o ano minimamente confortável com o Lucas Alter, com um outro zagueiro de maior renome, como por exemplo o Messias, né? Foi o nome especulado, Vitor Mendes, acho ok, juntamente com o Sidmar, e tem essas outras duas opções mais baratas, né? Mais jovens no banco de reservas. E para o começo do Campeonato Brasileiro, assim que as competições foram, no caso, se complicando, né? Que aí vai tendo um jogo em cima do outro, aí vejo com mais conveniência a contratação de um outro zagueiro. Em relação ao Lucas Alter, o Goiás tenta novamente um novo empréstimo juntamente ao Atlético Paranaense. O seu contrato com o Verdão ainda não se encerrou, né? Vai até o dia 31 de dezembro de 2022. No Atlético Paranaense ele tem um vínculo até o dia 31 de julho de 2024. A informação que eu obtive é que o Lucas Alter ele tem um salário relativamente alto para os custos do Goiás nessa temporada de 2022. Mas como eu falei para vocês no vídeo de hoje mais cedo, a tendência é que a diretoria quase que dobre essa quantia para o ano que vem. Então, se nesse ano foi mais ou menos 2 milhões e 200 mil reais, para o ano que vem, pelo menos entre 3 milhões e 500 até uns 4 milhões de reais, dá pra gente imaginar a diretoria do Goiás gastando, né, essa quantia em 2023. Se a gente dividir mais ou menos para 15 jogadores, daria uma média de 230 mil reais mensais. É óbvio que não vai ter só 15 jogadores, tem a comissão técnica e muito mais, mas tentando só explicar isso para vocês, não será um grande sacrifício financeiro, muito pelo contrário, dentro da realidade, a permanência, por exemplo, do Lucas Alter recebendo essa quantia dele acima da casa, né, dos 100 mil reais mensais, melhor dizendo, só 22 anos de idade. Eu vi muitos torcedores que não gostaram do Lucas Alter. De fato, nesses dois últimos jogos do Goiás, né, contra São Paulo e Fluminense, ele foi muito mal mesmo. Mas anteriormente a isso, quando realmente estava valendo alguma coisa, o Lucas Alter jogou muito bem, até mesmo nas últimas partidas, né, ali na reta final contra o Juventude, demonstrou muita personalidade naquele jogo dentro de casa. Além disso, em outras partidas ali contra, pegar aqui claramente, né, que eu lembro de boas partidas, contra o Botafogo, aquela derrota na Serrinha por 1 a 0 diante do Fortaleza, até engatou uma sequência de 6 jogos como titular, né? 7, melhor dizendo. Então foi um jogo atrás do outro, o Lucas Alter sendo titular nessa reta final. Acho que jogou bem, de fato acaba errando uma bola ou outra ali, acho normal. E por ter apenas 22 anos de idade, acho que pode crescer bastante. A sua primeira partida pelo Verdão foi justamente contra o rival dele, né? O antigo rival, o Coritiba, lá no dia 30 de julho, a estreia na primeira rodada do segundo turno, ou seja, do segundo turno completo do Goiás. Das 19 partidas possíveis, o Lucas Alter participou de 15 delas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador revelado no Atlético Paranaense, 34% dos jogos, né, do Goiás como titular, mas se a gente pegar pelo menos, porque aqui no Transfermarkt ele mostra 38 das partidas possíveis, ele participou de 17, mas não, né, no caso pelo Goiás, dos 19 jogos possíveis no segundo turno, ele entrou em 15 deles pelo maior do Centro-Oeste, pode fazer essa função como zagueiro no lado direito, lado esquerdo, 1,87 m de altura, está avaliado mais ou menos na casa de 3 milhões de euros, né, porque na cotação de hoje 15 milhões mais ou menos de reais, e tem esse contrato longo lá no Atlético Paranaense, convocação para as categorias de base da seleção brasileira. Na minha visão, e essa informação aí do André Rodrigues, vendo com boas chances do Lucas Alter renovar com o Goiás para o ano que vem, eu ficaria muito satisfeito sim. Pode não ser o principal jogador da zaga do Goiás, mas a gente começando o ano com o Sidmar, Lucas Alter e mais uma contratação de um jogador de... não precisa ser de grande nome, a gente sabe que isso não costuma dar certo aqui no Goiás, é só ver o Sidney, o que deu no ano passado. Mas um bom jogador que já disputou a Série A no último Campeonato Brasileiro, eu viria assim com até uma boa perspectiva para o nosso ano de 23. Para falar sobre essa informação do zagueiro Heron retornando para o Goiás no ano que vem. Essa confirmação ainda lá do jornal O Popular, pelo João Paulo de Medeiros, muito obrigado aí a galera que garantiu, né, dos jogadores retornando para o Goiás de empréstimo, no caso, além do Heron, né, que tem contrato
até dezembro do ano que vem. Outros jogadores que retornaram com contrato ainda: o Daniel de Pauli e o Albano, né? Os dois têm contrato também até o final do próximo ano. Outros que voltam, mas que não terão seus vínculos estendidos e já se encerraram, né? Agora no finalzinho do ano de 2022, tanto do meia Thales, ex-Ponte Preta, quanto também do centroavante o Bruno Mezenga, né? Que estava emprestado ao CSA, deverá ser o Água Santa o seu destino para o ano que vem. No vídeo, aqui na tela final, vou deixar um vídeo onde eu falei exatamente de alguns jogadores que possivelmente serão emprestados pela diretoria do Goiás no ano que vem. E nessa informação do Heron, pegando a gente um pouco aqui de surpresa, já que o seu contrato lá no Xerife, equipe tradicional, né? Porque não o principal clube daquela região ali, da parte para baixo da Europa, né? O Xerife, que é da Moldávia, ele tem contrato, no caso, tinha, né? Até julho do ano que vem, até o final da próxima temporada europeia, será devolvido ao Goiás anteriormente a isso. O seu vínculo vai até dezembro do ano que vem, possivelmente a diretoria dando algumas oportunidades para o zagueirão, também lateral esquerdo, na próxima temporada. Em 2022/23, ele entrou em 11 partidas pelo Xerife, né? Nessa temporada, começou até bem naquela fase preliminar da Europa League. Ele participou de uma partida, né? Das duas possíveis, foi titular naquele confronto, depois perdeu um pouco de espaço. Na Liga, onde o Xerife utilizou mais um time reserva, ele participou de 13 de 14 jogos possíveis, mas apenas 65% do tempo como titular. Vinha jogando ali como um zagueiro, até mesmo um lateral esquerdo, um cartão amarelo. Participou também de uma partida no jogo da Copa, né, da Moldávia, e de 6 partidas possíveis para a Liga dos Campeões. Não jogou nenhuma dessa fase, né, do Xerife. Se eu não me engano, ele ainda não estava no Xerife, né, nesse momento, né? Então, ele que chegou ainda na equipe da Moldávia no final da última temporada, 21/22, ele participou, no caso, de 5 partidas naquela ocasião, após uma boa temporada também pelo Vegel, equipe do futebol dinamarquês, onde por lá ele acabou sendo rebaixado, né, para a segunda divisão, mas engatou uma sequência até que positiva, até pegar aqui direitinho para vocês os seus números, na Superliga da Dinamarca. No total ele disputou 16 partidas, sendo 10 delas como titular. Vou até deixar o mapa de calor, segundo o pessoal do SofaScore. Ele atuou mais como um zagueiro pelo lado esquerdo, ou até mesmo um lateral esquerdo. Você pode ver que ele pisou bastante na área adversária, né, chegando até mesmo na linha de fundo. Ele não marcou nenhum gol, também não deu nenhuma assistência, né, em relação, por exemplo, às suas partidas onde ele começou. Ele tem uma média de 56 minutos, né, por cada jogo. Então dá para dizer que fez sim uma boa temporada, engatou uma sequência ali de 7 partidas consecutivas sendo titular na Liga Dinamarquesa. Acabou que não se adaptou tanto assim, né, ao futebol na Moldávia, mesmo assim até que teve algumas chances, no total 16 partidas. Jogou também um jogo contra, até pegar aqui direitinho para vocês, na Europa League, nessa edição agora de 2022, pela equipe do Xerife. Ele jogou contra a Real Sociedade. Em uma partida ele teve uma nota 6.3, participou de apenas 15 minutos, né? Não foi tanto assim a sua experiência internacional em partidas, no caso da Liga Europa, UEFA Champions League. Ele tocou 7 vezes na bola naquele confronto, uma nota 6.3, segundo o pessoal do SofaScore, fazendo mais uma função como um lateral esquerdo mesmo, chegando até mesmo mais até a linha de fundo. Então esses são os números aí do Heron nessas suas últimas temporadas, que a gente pode destacar. No Goiás ele fazia muito mais essa função como um zagueiro pelo lado esquerdo. Dificilmente ele chegava até a linha de fundo, até que fez alguns jogos bons, né, com a camisa do Goiás, por exemplo, contra o Botafogo, contra o Atlético Mineiro também na Serrinha, naquela fase que o Goiás basicamente já estava rebaixado, né, aí colocou os garotos da base para ver se dava uma reação naquela reta final. Foi o que acabou acontecendo, mas não foi o suficiente, né, para escapar do rebaixamento. Tem esse contrato até dezembro do ano que vem, o único possivelmente a ser utilizado pela diretoria do Goiás, que já deixou claro, né, utilizar um elenco mais alternativo ali no começo do Campeonato Goiano, em alguns jogos mais como clássicos, né, acho que até contra a Aparecidense deve ser um time principal, contra o Atlético, contra o Vila, mas em partidas no meio de semana, em um jogo fora de casa ali no interior, possivelmente rodando mais o elenco, muito também para não estourar, né, no final da temporada com várias contusões. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse retorno, né, do zagueirão Heron, mais de 48 jogos, né, exatos aí pelo Goiás, os últimos deles lá, o último dele, né, contra o Vitória na Série B de 2021, fez uma função como lateral esquerdo, foi muito mal, né, zagueirão de 1,76 m, canhoto, 84 kg, teve as suas primeiras chances no elenco principal, lá ainda na temporada de 2019, em algumas partidas ainda pela Copa Verde, né, naquela edição, tinha essa opção de compra lá no futebol dinamarquês, acabou que não teve essa compra, né, por conta da queda do time para a segunda divisão. Quero saber a sua opinião, se você aceita, né, no caso o Heron de volta, e se ele merece algumas chances nesses primeiros jogos do Campeonato Goiano. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!